Meus irmãos, nas histórias bíblicas de hoje, nós vamos ler sobre Elias. Quem pode, acompanhe na sua Bíblia em 1 Reis capítulo 17. Então, Elias Tisbita, que era dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, diante do qual estou, que não haverá chuva nem orvalho nestes anos, a não ser por minha palavra. E foi a ele palavra do Senhor, dizendo: Aparta-te daqui, e volta-te ao oriente, e esconde-te no ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e beberás do ribeiro, e eu hei mandado aos corvos que te deem ali de comer. E ele foi, e fez conforme a palavra do Senhor, pois se ele foi, e assentou junto ao ribeiro de Querite, que está antes do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e a carne pela manhã, e pão e carne à tarde, e bebida do ribeiro. Passado alguns dias, secou-se o ribeiro, porque não havia chovido sobre a terra. E foi a ele palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai-te a Sarepta de Sidom, e ali morarás. Eis que eu mandarei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E quando chegou à porta da cidade, eis que uma mulher viúva que estava ali escolhendo gravetos. E ele a chamou e disse-lhe: Rogo-te que me tragas um pouco de água em um vaso para que eu beba. E indo ela para trazê-la, ele a voltou a chamar e disse-lhe: Rogo-te que me tragas também um bocado de pão em tua mão. E ela respondeu: Vive o Senhor Deus teu, que não tenho pão cozido, que somente um punhado de farinha tenho no jarro, e um pouco de azeite em uma botija. E agora cozia 2 gravetos para entrar-me e prepará-lo para mim e para meu filho, e que os comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não tenhas temor. Vai, faze como disseste, porém, fazei-me a mim primeiro disto uma pequena torta cozida debaixo da cinza, e traze a mim, e depois farás para ti e para teu filho, porque o Senhor Deus de Israel disse a mim: O jarro de farinha não esvaziará, nem se diminuirá a botija de azeite, até aquele dia que o Senhor dará chuva sobre a face da terra. Então ela foi, e fez como lhe disse Elias, e ele comeu, e ela e sua casa muitos dias, e o jarro de farinha não esvaziou, nem minguou a botija do azeite, conforme a palavra do Senhor que havia dito por Elias. Depois destas coisas, aconteceu que caiu enfermo o filho da ama da casa, e a enfermidade foi tão grave que não restou nele respiração. E ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste a mim para trazer em memória minhas iniquidades, e para fazer-me morrer meu filho? E ele lhe disse: Dá-me aqui teu filho. Então ele o tomou em seu colo, e levou-o à câmara de onde ele estava, e pôs-lhe sobre sua cama. E clamando ao Senhor, disse: Senhor Deus meu, ainda a viúva, em cuja casa eu estou hospedado, afligiste, matando-lhe seu filho? E ele se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, e disse: Senhor Deus, rogo-te que volte a alma deste menino, às suas entranhas. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino voltou às suas entranhas, e reviveu. Tomando logo Elias ao menino, trouxe-o da câmara à casa, e deu-o à sua mãe. E disse-lhe Elias: Olha, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Agora conheço que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor é verdade em tua boca. Passado muitos anos, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, e eu darei chuva sobre a face da terra. Foi, pois, Elias a mostrar-se a Acabe. Havia naquele tempo grande fome em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, seu mordomo, o qual, Obadias, era em grande maneira temeroso do Senhor, porque quando Jezabel destruía aos profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, os quais escondeu de 50 em 50 por covas, e sustentou-os a pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de águas e a todos os ribeiros, que caso acharemos grama,
com que conservamos a vida aos cavalos e às mulas, para que não nos fiquemos sem animais, e repartiram entre si a terra para percorrerem-na. E Acabe foi por si só por um caminho, e Obadias foi separadamente por outro. E indo Obadias pelo caminho, encontrou-se com Elias, e como lhe conheceu, prostrou-se sobre seu rosto e disse: Não és tu, meu senhor Elias? E ele respondeu: Eu sou. Vai, dize a teu amo: Eis que Elias. Porém ele disse: Em que hei pecado, para que tu entregues teu servo em tua mão, em mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reino, de onde meu senhor não haja enviado a buscar-te. E respondendo eles: Não está aqui. Ele conjurou a reinos e nações, se não te acharam. E agora tu dizes: Vai, dize a teu amo: Aqui está Elias. E acontecerá que, logo que eu me haja partido de ti, o Espírito do Senhor te levantará de onde eu não sabia. E vindo eu, e dando as novas a Acabe, e se ele não te achar, me matará. E teu servo teme ao Senhor desde sua juventude. Não foi dito a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, que escondi 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 em covas, e os mantive a pão e água? E agora dizes tu: Vai, dize a teu amo: Aqui está Elias, para que ele me mate? E disse-lhe Elias: Vive o Senhor dos exércitos, diante do qual estou, que hoje me mostrarei a ele. Então Obadias foi a encontrar-se com Acabe, e deu-lhe o aviso. E Acabe veio a encontrar-se com Elias. E quando Acabe viu a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o que perturbas a Israel? E ele respondeu: Eu não perturbei a Israel, mas sim tu e a casa de teu pai, deixando os mandamentos do Senhor e seguindo aos Baalins. Envia, pois, agora, e juntai-me a todo Israel no monte de Carmelo, e os 450 profetas de Baal, e os 450 profetas dos bosques, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe enviou a todos os filhos de Israel, e juntou os profetas no monte de Carmelo. E aproximando-se Elias a todo o povo, disse: Até quando hesitareis vós entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-lhe, e se Baal, ide depois dele. E o povo não respondeu a palavra, e Elias converteu a dizer ao povo: Só eu restei profeta do Senhor, mas dos profetas de Baal há 450 homens. Deem-se a nós, pois, 2 bois, e escolham-se eles um, e cortem-no em pedaços, e ponham-no sobre lenha, mas não ponham fogo debaixo. E eu prepararei o outro boi, e o porei sobre lenha, e nenhum fogo porei debaixo. Invocai logo, vós, o nome de vossos deuses, e eu invocarei o nome do Senhor, e o Deus que responder por fogo, esse seja Deus. E todo o povo respondeu dizendo: Bendito. Então Elias disse aos profetas de Baal: Escolhei-vos o boi, e fazei primeiro, pois que vós sois os mais, e invocai o nome dos vossos deuses, mas não ponhais fogos debaixo. E eles tomaram o boi que lhes foi dado, e prepararam-no, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Mas não havia voz, nem quem respondesse. Entretanto, eles andavam saltando próximos do altar que haviam feito. E aconteceu, ao meio-dia, que Elias se ridicularizava deles, dizendo: Gritai em voz alta, que Deus é, talvez esteja conversando, ou tem alguma ocupação, ou está caminhando, acaso dorme e se despertará. E eles clamavam em grandes vozes, e cortavam-se com espadas e com lancetas, conforme a seu costume, até jorrar o sangue sobre eles. E quando passou o meio-dia, e eles profetizaram até o tempo do sacrifício da oferta, e não havia voz, nem que respondesse, nem escutasse. Elias disse então a todo o povo: Aproximai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava arruinado,
E tomando Elias 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual havia sido palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome, edificou com as pedras um altar no nome do Senhor. Depois fez um maçuco ao redor do altar, quando cabiam 2 medidas de semente. Pôs logo a lenha, e cortou o boi em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: Enchei 4 cântaros de água, e derramai-o sobre o holocausto, e sobre a lenha. E disse: Fazei-o outra vez. E outra vez o fizeram. Disse ainda: Fazei-o a terceira vez. E fizeram-no a terceira vez, de maneira que as águas corriam ao redor do altar, e havia também enchido de água o suco. E quando chegou a hora de oferecer-se o holocausto, chegou-se o profeta Elias e disse: Senhor Deus de Abraão, de Israel, de Isaque e de Israel, que seja hoje manifesto que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que por mandado te fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que conheça este povo que tu, ó Senhor, és o Deus, e que tu voltastes atrás o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, o qual consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda sugou as águas que estavam no suco. E vendo-o todo o povo, caíram sobre seus rostos, e disseram: O Senhor é o Deus. E disse-lhes Elias: Prendei aos profetas de Baal, que não escape ninguém. E eles os prenderam. E levou-os Elias ao ribeiro de Quizom, e ali os degolou. E então Elias disse a Acabe: Sobe, come e bebe, porque uma grande chuva faz ruído. E Acabe subiu a comer e a beber. E Elias subiu ao cume do Carmelo, e prostrando-se em terra, pôs seu rosto entre os joelhos. E disse-lhe a seu criado: Sobe agora, e olha até o mar. E ele subiu. E olhou, e disse: Não há nada. E ele lhe voltou a dizer: Volta 7 vezes. E a 7ª vez disse: Eu vejo uma pequena nuvem, como a palma da mão de um homem, que sobe do mar. E ele disse: Vai, e dize a Acabe: Unge e desce, porque a chuva não te interrompa. E aconteceu, estando em isto, que os céus se escureceram com nuvens e vento, e houve uma grande chuva, e subindo Acabe, veio a Jezreel, e a mão do Senhor foi sobre Elias, o qual cingiu seus lombos, e veio correndo diante de Acabe, até chegar a Jezreel. Amém. Igreja, ministério, aquele que vive, uma igreja no coração de Deus.